Há muito tempo, uma lenda sinistra se espalhou pela pequena vila de Brookhaven. Diziam que uma criatura sombria habitava a floresta profunda que cercava a região. Os moradores evitavam o local ao anoitecer, temendo o desconhecido. Uma noite, 3 jovens amigos, Alex, Sarah e Lucas, decidiram desafiar a lenda. Ignorando os avisos dos anciãos, adentraram a floresta escura para provar que a criatura não passava de fábula. Mas, ao amanhecer, apenas 2 deles retornaram, aterrorizados e incapazes de explicar o que haviam visto. Os sobreviventes relataram sussurros arrepiantes que ecoavam entre as árvores, como se a própria floresta falasse com eles. Pesadelos começaram a assombrá-los, e os sussurros pareciam continuar em suas mentes, mesmo longe da floresta. Determinados a descobrir a verdade, Alex e Sarah começaram a investigar a história da criatura. Livros empoeirados na biblioteca da vila revelaram registros antigos de encontros assustadores com algo inexplicável na floresta. Guiados pelas pistas, Alex e Sarah decidiram enfrentar novamente a floresta. Em sua jornada, enfrentaram animais selvagens e fenômenos sobrenaturais. A escuridão parecia ganhar vida ao seu redor, e eles se perguntavam se conseguiriam sobreviver. Alex e Sarah avançaram cautelosamente pela escuridão da floresta profunda. Cada passo ecoava como um eco solitário em um túmulo sombrio. O vento sussurrava entre as árvores, criando uma cacofonia inquietante que parecia formar palavras estranhas. De repente, uma brisa gélida cortou o ar, fazendo-os estremecer. Em meio à escuridão, eles perceberam 2 pontos de luz brilhando no escuro, como brasas ardentes. A luz dançou, revelando os contornos de uma figura alta e encurvada. Uma criatura, seus olhos brilhantes fixados neles, como se estivesse lendo suas almas. Seu corpo era uma massa de sombras retorcidas, cada movimento acompanhado por um farfalhar sinistro. As garras longas como facas refletiam a luz fraca, lançando sombras distorcidas nas árvores próximas. A criatura permaneceu imóvel, seus olhos penetrando na essência de Alex e Sarah, como se buscasse seus medos mais profundos. Uma onda de terror gelado percorreu suas espinhas enquanto suas pernas pareciam congelar no lugar. A criatura não emitia um único som, mas sua presença opressiva enchia o ar com uma sensação de inevitável desgraça. Alex e Sarah se sentiam como presas encurraladas, suas mentes nubladas pelo medo. Então, a criatura soltou um suspiro suave, uma exalação de escuridão que parecia se infiltrar em seus pensamentos. Sons distantes de murmúrios começaram a ecoar em suas cabeças, palavras indistintas que causavam uma vertigem de confusão. Eles lutaram para se manterem firmes, forçando-se a não ceder à influência enlouquecedora. A criatura deu um passo à frente, suas garras roçando as folhas caídas no chão. Um som agudo e assustador reverberou, como uma risada distorcida e sinistra. Era como se a própria escuridão estivesse rindo de sua insignificância diante dela. Alex e Sarah finalmente encontraram coragem para recuar lentamente. Cada passo era como se eles estivessem sendo puxados para trás por mãos invisíveis. As árvores pareciam se contorcer, suas sombras dançando ao redor da criatura como se estivessem prestando homenagem à sua escuridão. Com corações batendo descontroladamente, eles finalmente conseguiram romper o contato visual e recuaram rapidamente pela trilha que haviam percorrido. Os sussurros pareciam segui-los, uma cacofonia incessante de vozes sussurrando segredos e promessas sombrias. Eles emergiram da floresta, tremendo e ofegantes, mas sentindo que algo permanecia enraizado em suas mentes. A aparição os assombraria para sempre, uma lembrança vivida do terror que se esconde nas profundezas da escuridão da floresta. Após o encontro aterrorizante com a criatura na floresta, Alex e Sarah mal conseguiam fechar os olhos à noite. Pesadelos sombrios os assombravam, fazendo-os duvidar da realidade ao seu redor. Eram sussurros ininteligíveis que penetravam suas mentes, transformando suas noites em um turbilhão de medo. Em uma noite em que a lua estava velada por nuvens escuras, a criatura novamente se manifestou,
desta vez em sonhos. Alex sonhou que estava na floresta, mas não estava sozinho. A criatura emergiu das sombras, suas garras tocando sua pele com um toque gelado, quase insuportável. "Vocês me chamaram", murmurou a criatura em uma voz que parecia ser feita de eco e névoa. Alex tentou falar, mas suas palavras foram engolidas pelo ar viciado da floresta. Ele sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para os olhos ardentes da criatura, olhos que pareciam ver através de sua alma. Então, Sarah apareceu ao seu lado no sonho, e a criatura voltou sua atenção para ela. Sarah, que costumava ser destemida, agora estava petrificada. A criatura estendeu uma garra longa e afiada em direção a ela, e Alex viu uma gota de sangue escorrer lentamente de seu dedo, como uma oferenda para a escuridão. O vento se intensificou, as árvores balançando violentamente como se estivessem chorando. A criatura olhou para Alex com uma intensidade que fez seu estômago revirar. "Há uma maneira de parar os sussurros", sibilou a criatura, suas palavras ecoando como uma canção de morte. "Uma maneira de encontrar paz nas sombras." Alex sentiu o desejo de escapar, de acordar e deixar para trás esse pesadelo distorcido. Mas suas pernas estavam enraizadas no chão, incapazes de se mover, enquanto a criatura continuava sua promessa de alívio das vozes enlouquecedoras. Então, a visão mudou abruptamente. Alex se viu de volta à vila, parado diante de um espelho. Seu reflexo começou a se distorcer, revelando a figura sombria da criatura refletida em seus próprios olhos. A criatura riu, um som agudo que ressoou em seu crânio, enquanto sua imagem era absorvida pela escuridão. Alex acordou com um grito, seu corpo coberto de suor frio. Ele percebeu que a criatura estava tentando se comunicar, manipulando seus sonhos e sua mente. Sentiu uma pitada de desespero, mas também uma ponta de curiosidade mórbida. Seria possível acabar com os sussurros e restaurar a paz? O que a criatura realmente queria? E assim, enquanto a linha entre a realidade e os pesadelos se tornava mais fina, Alex e Sarah se viram diante de uma escolha sinistra: continuar a lutar contra a escuridão ou se aventurar ainda mais nas sombras em busca de respostas. Profundamente na floresta, eles finalmente viram a criatura outra vez. Uma sombra alta e sinistra, com olhos brilhantes e garras afiadas. A criatura os encarou, e eles sentiram um medo como nunca antes. A criatura revelou sua história sombria. Era uma guardiã da floresta, destinada a proteger seu equilíbrio. Ela ofereceu um pacto a Alex e Sarah, ajudá-la a recuperar um artefato perdido que mantinha o poder da floresta, e ela os libertaria do tormento dos sussurros. Para cumprir o pacto, Alex e Sarah enfrentaram uma série de desafios mortais, provando sua coragem e determinação. Cada desafio era mais assustador que o anterior, testando os limites de sua amizade. Enquanto avançavam, descobriram segredos sombrios sobre a história da vila e o papel da criatura na manutenção do equilíbrio. A linha entre bem e mal começou a se confundir, e eles perceberam que o verdadeiro terror estava mais próximo do que imaginavam. No coração da floresta, encontraram o artefato perdido. Ao tocá-lo, vislumbraram visões de caos e destruição. Eles agora estavam diante de uma escolha que poderia afetar não apenas suas vidas, mas também o destino da vila e da própria floresta. A atmosfera na floresta estava eletricamente carregada quando Alex e Sarah se aproximaram da criatura. As árvores pareciam encurvar-se com um peso sombrio, suas folhas tremendo em uma dança macabra. A criatura emergiu das sombras, sua forma sinistra oscilando entre a escuridão e a luz tênue que penetrava nas árvores. Seus olhos brilharam como brasas incandescentes, lançando uma luz doentia sobre o ambiente. Suas garras, antes apenas ameaçadoras, pareciam agora prontas para dilacerar a própria realidade. A criatura exalava uma aura de poder distorcido, como se sua mera presença fosse um desafio às leis naturais. Alex e Sarah mantiveram-se firmes, olhando para a criatura com um misto de medo e determinação. A criatura riu, uma risada que parecia se fundir com o vento sussurrante da floresta.
Vocês entenderam errado, sussurrou ela, sua voz encharcada de escuridão. Eu não sou uma guardiã. Sou um desafio à ordem deste mundo. A revelação foi um soco no estômago, uma verdade que abalou sua compreensão de tudo o que haviam conhecido até então. A criatura continuou a falar, suas palavras penetrando como punhais afiados. Ela confessou ter sido aprisionada pela magia antiga e usada como uma peça em um jogo sinistro de poder e controle. Enquanto ela falava, a própria floresta pareceu se contorcer de dor. As árvores gemiam como se estivessem sendo torturadas, suas raízes se retorcendo como criaturas vivas em agonia. O solo sob seus pés rachou, expondo fendas escuras que pareciam ser portais para um abismo insidioso. Alex e Sarah trocaram olhares, sentindo uma sensação de opressão esmagadora. A criatura ofereceu a eles uma escolha derradeira: ajudá-la a romper seus grilhões e libertar o caos no mundo, ou enfrentar as consequências sombrias de uma realidade onde a escuridão reinará eternamente. As palavras da criatura eram tentadoras, uma promessa de poder e alívio das vozes atormentadoras. Mas a verdade estava entrelaçada com ameaças ocultas, um chamado para uma escuridão que poderia consumir tudo o que eles conheciam. Enquanto o vento os unia, os galhos das árvores estalavam como ossos quebrando. A criatura se aproximou deles, sua presença emanando um frio glacial que os fez tremer. Alex e Sarah se deram as mãos, trocando um olhar de resolução. Eles tinham uma escolha a fazer, uma decisão que moldaria seus destinos e o destino da própria floresta. Com corações pesados, eles recusaram a oferta da criatura. A escuridão rugiu ao redor deles, uma tempestade de sombras que parecia prestes a engoli-los. Mas eles mantiveram sua determinação, seus olhos brilhando com a luz tênue da esperança. A criatura rosnou de frustração, seus olhos ardentes se estreitando em um olhar de desdém. Ela recuou para a escuridão, sua figura encolhendo até que desaparecesse completamente. A floresta estremeceu mais uma vez, antes de se acalmar, como se suspirasse aliviada. Alex e Sarah ficaram ali, sozinhos no silêncio tenso da floresta. Eles haviam rejeitado a escuridão, mas a batalha estava longe de terminar. A verdadeira natureza da criatura os assombraria, deixando-os com uma sensação inquietante de que a escuridão ainda estava à espreita nas sombras, esperando por uma oportunidade de se libertar. A verdadeira natureza da criatura foi revelada, e Alex e Sarah perceberam que haviam sido manipulados desde o início. A criatura desejava usar o artefato para liberar seu poder e espalhar a escuridão pela terra. Uma batalha épica se desenrolou na floresta, com Alex, Sarah e Lucas se unindo para deter a criatura. As árvores ganharam vida, e os elementos da natureza se rebelaram contra a ameaça. A batalha final testaria sua coragem e sacrifício. O ar estava carregado de tensão. Os sons noturnos silenciados como se a própria natureza segurasse a respiração. A lua lançava uma luz fraca, revelando sombras distorcidas que pareciam ganhar vida própria. À medida que avançavam, as árvores se erguiam como sentinelas distorcidas, suas sombras alongadas dançando como espectros sussurrantes. A floresta parecia viva com uma energia nefasta, enquanto se preparava para testemunhar o confronto entre a luz e a escuridão. A criatura emergiu das trevas, seus olhos ardentes fixados em Alex e Sarah. Seu rosnado reverberou como trovão distante, um som que parecia ecoar de todas as direções. As árvores estremeceram, seus galhos se contorcendo como membros retorcidos, enquanto a criatura avançava, suas garras faiscando com energia sinistra. A batalha foi uma sinfonia de terror, com relâmpagos rasgando o céu e trovões retumbando em um ritmo assustador. A criatura atacou com garras e sombras, sua forma se distorcendo em movimentos ágeis e sobrenaturais. Alex e Sarah lutaram com coragem, seus corações pulsando com a determinação de protegerem sua vila e a própria essência da floresta. A escuridão e a luz colidiram em uma luta épica que parecia transcender o tempo e o espaço. A floresta parecia gemer de dor, enquanto os elementos da natureza se rebelavam, como se a própria terra rejeitasse a corrupção que a cercava.
Cada golpe era uma explosão de energia assustadora, cada movimento lançando sombras distorcidas e rajadas de luz. A batalha era uma dança aterradora entre o desespero e a esperança, enquanto Alex e Sarah lutavam para manter a escuridão à distância e preservar o equilíbrio frágil que mantinha a ordem no mundo. A batalha teve um preço alto. Alex e Sarah enfrentaram a criatura em um confronto desesperado, resultando em um sacrifício que ninguém poderia ter previsto. A criatura, enfraquecida, revelou seu lado mais humano e implorou por redenção. Com o artefato reconduzido ao seu lugar original, a floresta se acalmou. Os sussurros cessaram e a vila começou a se recuperar dos traumas. Alex e Sarah se despediram de Lucas, cujas memórias foram perdidas na batalha, e prometeram nunca esquecer o que aprenderam. Anos se passaram e a lenda da criatura da Floresta Profunda foi esquecida pelos moradores de Brookhaven. Mas Alex e Sarah sabiam que a escuridão e a luz sempre lutariam pelo equilíbrio, deixando um legado de coragem e resiliência para as gerações futuras. Obrigado por chegar até o final. Curte e compartilha para mais histórias.